gente, tudo bem? Eu sou Débora Morgado, professora do curso de Moda da UFJF, e hoje estou aqui para te ajudar com a formatação de trabalhos acadêmicos e TCCs. Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer e formatar a dedicatória, os agradecimentos e a epígrafe para trabalhos como TCC. Nós já vimos no vídeo anterior dessa playlist, e a playlist encontra-se na descrição desse vídeo, como fazer a capa e a contracapa, que são esses dois elementos que eu mostrei aqui para vocês. Ainda, além disso, a gente tem, no caso de TCCs, a ficha catalográfica que é elaborada pelo site da biblioteca após a defesa do TCC. E essa ficha ela é colocada logo depois da contracapa na entrega da versão final do TCC. Além disso, a gente tem a folha de aprovação, onde o começo é o mesmo que a contracapa, e daí a gente tem aqui aprovada em, aí a gente coloca o dia, o mês e o ano que foi aprovado, então isso daqui é depois da aprovação. E a gente tem aqui a banca examinadora, onde a gente coloca sempre a titulação do professor, nome e sobrenome, e em primeiro lugar vem o orientador ou orientadora e o local de trabalho. E depois a gente vai colocando titulação, nome e sobrenome e a instituição para os demais membros da banca. Bom, agora a gente vai para o foco desse vídeo, que é a parte de dedicatória, epígrafe e agradecimentos. O primeiro elemento que vem é a dedicatória. A dedicatória não é obrigatória, então você faz apenas se você quiser. E essa dedicatória que eu estou colocando aqui é apenas um exemplo para mostrar para vocês. Então, vamos dizer que eu quero dedicar esse trabalho aos meus pais e a todos que me ajudaram. Coloco aqui, dedico esse trabalho aos meus pais e a todos que me ajudaram. Então, vou apagar essa parte aqui. Tá vendo que ele fica bem no final do texto, né? Então, a gente joga lá para o final. A gente tem aqui a formatação, está com o espaçamento entre linhas de 1,5. O texto, nesse caso, está alinhado à esquerda. Eu também dei um recuo de texto para jogar esse texto aqui no meio da minha folha. Então, considerando o tanto de margens que a gente deixou, tenho aqui o número 8. Então, arrasto ele para cá. Então, se ele tivesse aqui no início, né, ele estaria dessa forma, mas eu arrastei aqui ele para o 8 e ele ficou pequenininho assim. Tá em tamanho 12, font Times pode ser Arial também. Lembrando que se você escolher Times, é Times o trabalho todo, se escolher Arial, é Arial o trabalho todo. E em relação à dedicatória, é isso. Lembrando mais uma vez, ela não é obrigatória. Depois da dedicatória, a gente tem os agradecimentos. Então, a gente coloca aqui no início da folha a palavra agradecimentos em negrito, em caixa alta. Todo esse texto aqui, ele vai ter aquela formatação que eu já mostrei para vocês, que é de espaçamento entre linhas de 1,5. Esse texto aqui, ele vai estar com um alinhamento justificado. E a gente dá também aquele espaço no início de parágrafo usando a tecla Tab ou então a reguinha lá em cima, dando recuo de 1,25. Isso daqui, então, está em negrito. Eu tenho um espaço até o início do texto. Só deixei um lembrete aqui de que este texto é apenas um exemplo e é opcional, você muda conforme preferir. Em relação a esse espaço que eu tenho aqui, basta a gente dar um Enter. Então, se eu tirar esse espaço, por exemplo, eu tenho aqui o texto logo abaixo dos agradecimentos, né? Mas é só eu posicionar o cursor aqui e clicar no final da palavra e apertar o Enter uma vez. Então, coloquei aqui alguns exemplos de agradecimento à família, ao orientador, aos membros da banca, aos professores, enfim, vocês vão agradecer a quem vocês quiserem. Essa parte de agradecimentos, ela também é opcional. Só que é bem comum a gente encontrar nos trabalhos e é de bom tom fazer, especialmente para agradecer aos orientadores, à banca. Então, é uma coisa legal de ser feita. Depois dos agradecimentos, a gente tem um outro elemento opcional, que é a epígrafe. A epígrafe, assim como a dedicatória, ela vai ficar no finalzinho aqui da página. O meu está começando um pouco mais para cima, porque eu tenho dois exemplos aqui. Se a minha epígrafe tiver até 3 linhas, ela vai ficar dessa forma assim, como se fosse um texto normal, com aquele recuo de parágrafo, com o espaçamento entre linhas de 1,5, todas aquelas formatações que a gente já viu. E daí a gente vai colocar entre aspas. O que é uma epígrafe? É uma citação de alguém
que a gente acha que combine com o nosso texto e a gente quer colocar ali no início do texto. Então, eu coloco entre aspas essa citação e depois eu vou precisar referenciar quem foi que falou essa citação que eu coloquei aqui. Para isso, depois que eu fechar aspas, eu abro um parêntese, coloco o sobrenome do autor, do qual eu tirei. Então, o sobrenome aqui é Marçal Júnior. O ano da publicação. Então, eu tirei lá de um livro do Marçal Júnior, que é de 2013. Coloco aqui o ano, né? Então, depois que eu coloquei o sobrenome dele, coloco a vírgula, o ano, outra vírgula, e ponto, que significa página. Dou um espaço, então aqui depois do P tem um espaço, e vou colocar a página. Essa citação aqui, ela estava pegando a página 19 e a página 20 do livro dele. Então, eu coloquei aqui 19-20. Se fosse só 19, eu ia deixar aqui só 19. Fecho parênteses e ponto final. Então, supondo que fosse dessa forma, eu vou até apagar essas outras partes aqui, para vocês verem exatamente como ficaria. Vou dando espaço até chegar aqui no final da frase. Então, agora, vamos supor que a citação que eu quero colocar tenha mais de 3 linhas. Vou apagar isso daqui. Apagar aqui também. Então, tá aqui no finalzinho da minha folha. Eu vou precisar recuar. Então, se ela tem mais de 3 linhas, o que eu vou fazer? A gente tá vendo aqui que ela não está dando mais de 3 linhas, né? Mas é um faz de conta. Vamos fingir que tem mais de 3 linhas. Então, eu voltei ela aqui, dei um recuo normal, né, no início do texto, e a gente vai precisar recuar ela como a gente recua uma citação. A gente leva aqui o mouse até esse ícone de recuo, e a gente vai recuar 4 centímetros. Ainda com o texto selecionado, o espaçamento entre linhas tem que ser simples, não é mais o de 1,5. Neste caso aqui, é simples. Tamanho continua 12, outras formatações continuam da mesma forma. E assim a gente tem a nossa epígrafe formatada. Vejam que aqui eu tenho a frase e depois eu tenho a referência. A referência desse texto utilizado vai estar lá no final, nas referências do nosso texto, e vai ter um vídeo também específico sobre isso. Coloco um pontinho final depois e tá pronta essa parte.